Oi, turma. Oi, sexto ano. Tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez para orientar vocês sobre o nosso PET. Dessa vez, o nosso PET 4, PET do quarto bimestre, semana 1. Vamos lá? Pega seu PET, abra seu PET, vai assistir comigo as orientações certinho. O que nós temos para a semana 1? Grandezas e medida. Unidade temática para nosso estudo, grandezas e medidas. Temos o objetivo, saber resolver problemas sobre medidas envolvendo grandezas, como comprimento, massa, tempo, temperatura, área, capacidade e volume. As habilidades, né? O que espera do aluno. Saber resolver esses problemas que envolvem as grandezas de comprimento, massa, tempo, temperatura, área, triângulos e retângulos, capacidade e volume dos sólidos formado por blocos retangulares, sem o uso de fórmulas inseridos sempre que possível em contexto oriundos de situações reais e ou relacionadas às outras áreas de conhecimento. Então, o conteúdo da semana: grandeza, comprimento e unidade de medida de comprimento. Vamos falar do perímetro. Tema: medidas de comprimento. Mensagem dos autores do PET para os alunos. Caro estudante, cara estudante, nesta semana você vai aprender os conceitos de grandezas e um sistema de medidas. Comprimento. Introdução. Imagine a seguinte situação: Juliana, uma aluna de um colégio, deseja, deseja comparar o comprimento da carteira com o palmo de sua mão. Ela percebeu que um palmo dela coube 5 vezes no comprimento da carteira. Note que Juliana realizou uma comparação entre o palmo dela e o comprimento da carteira, entre, entre grandezas. Então, vamos para a nossa primeira definição. Grandeza. O que é uma grandeza? Definimos grandeza como sendo tudo aquilo que se pode medir ou ser contado, tá? Tudo que pode ser medido ou contado, nós vamos definir como grandeza. Grandeza física. Exemplos: tempo, temperatura, distância, número de pessoas de uma festa. Isso são exemplos de grandeza. Você pode medir o tempo, medir a temperatura, medir a distância e assim por diante. A necessidade de medir é muito antiga e por um longo tempo cada povo desenvolveu seu próprio sistema de medidas. Muitas dessas unidades de medidas eram baseadas no corpo humano: palmo, pé, polegada, braça, etc. Em 1960, foi aprovado pela Conferência Geral de Pesos e Medidas, CGPM, o Sistema Internacional de Unidades, conhecido como SI, versão moderna e atualizada do Sistema Métrico Decimal. O Brasil adotou o SI, Sistema Internacional de Unidades, em 1962. Certinho? Medidas de comprimento. Vamos falar o que é medida de comprimento. Com a Revolução Francesa, no fim do século XVIII, formou-se uma comissão que apresentou um projeto adotando o metro como unidade de base de comprimento, definido na época como
a 10ª milionésima parte de um quarto do meridiano terrestre. O Sistema Internacional de Unidade adota o metro como unidade padrão de medidas de comprimento. Então, o SI, metro, é a unidade padrão para medir o comprimento. Representamos o metro por M, minúsculo, tá? Atento para isso. Acompanhe os múltiplos e submúltiplos do metro no quadro a seguir. Então, esse quadro a seguir é um dos mais importantes que nós vamos ter para entender essas unidades de comprimento. Então, eu venho aqui no centro, eu vou colocar a unidade fundamental, que é o metro. À direita, eu vou ter os submúltiplos e à esquerda, os múltiplos. De cada casa que eu ando, é como se eu estivesse pegando aquela quantidade e multiplicando ou dividindo por 10. Tá? Então, o que é o decímetro? Para mim chegar no decímetro, eu vou dividir o metro em 10 partes. Para mim chegar no centímetro, eu vou pegar o decímetro e vou dividir em 10 partes. Para mim pegar o milímetro, eu vou pegar o centímetro e vou dividir em 10 partes. Tá? Isso aqui é tranquilo, dá até para a gente observar em uma régua, onde você tem lá uma régua de 30 centímetros e a distância entre um centímetro e outro é dividido em 10 milímetros. Então, o que nós podemos vir de milímetro para cá? Se eu tenho 1 milímetro, um tracinho lá na régua, né, aquele pequenininho, se eu juntar 10 milímetros, eu vou formar 1 centímetro. Se eu juntar 10 centímetros, eu vou formar 1 decímetro. Se eu juntar 10 decímetros, eu vou formar 1 metro. Isso olhando para os submúltiplos. Por outro lado, eu posso definir também que 1 metro é equivalente a 100 centímetros ou que 1 metro é equivalente a 1000 milímetros. Andando ainda para a esquerda, se eu pegar 10 metros, o metro, e multiplicar por 10 metros, eu tenho o equivalente a 1 decâmetro. Se eu continuar multiplicando por 10, eu tenho 1 decâmetro, e multiplicar por 10, eu vou ter 1 hectômetro. Então, se eu multipliquei 1 metro por 10, então nem multiplicar por 10 é a mesma coisa se eu tiver pegado 1 metro e multiplicado por 100. 100 metros é igual a 1 hectômetro. Mas se eu pegar o hectômetro e multiplicar por 10, eu vou chegar em 1 quilômetro. km é quilômetro. Então, eu posso dizer então que 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Tá? Multiplicou 10 vezes 10, 100, vezes 10, 1000. Então, 1 quilômetro é correspondente a 1000 metros. Então, turma, preste bastante atenção nesse quadro, memorize, passe esse quadro para o seu caderno para você ficar bem craque nessa matéria, tá bom? Continuando. Posicionamento e leitura em medidas de comprimento. Para posicionar um número nesse quadro, devemos lembrar que cada ordem recebe um único algarismo e que o último algarismo antes da vírgula fica na ordem indicada. Por exemplo, vamos posicionar o número 23,034 decâmetro na tabela. Então, 23 a vírgula onde vai ficar, porque eu estou falando de decâmetro, então a vírgula vai ficar no decâmetro 034, então 23 decâmetro e 34 centímetros. Nesse caso, a gente vai ler centímetros mesmo, tá bom? Onde parou? 23 decâmetro
primeiro número, lemos o número à esquerda da vírgula, com a unidade indicada, e depois o último à direita da vírgula, com o nome da última ordem indicada no número. Temos 23 decâmetros e 34 centímetros, porque eu parei na casa dos centímetros, certinho? Então vamos continuar. Transformação de unidades. Transformação de unidades é mudar de uma unidade para outra, por exemplo, de metro para centímetro, de centímetro para metro. Isso é que a gente chama de transformação. Para transformar uma unidade superior em uma unidade imediatamente inferior, multiplica-se por 10. Já falei isso para vocês qualquer hora lá na tabela. Ou seja, desloca-se a vírgula uma ordem decimal para a direita e completa-se com zeros quando necessário. Para transformar uma unidade inferior em uma unidade imediatamente superior, divide-se por 10. Ou seja, desloca-se a vírgula uma ordem decimal para a esquerda e completa-se com zero quando necessário. Aos exemplos, eu quero transformar 42,74 quilômetros em metros. Então, como eu quero transformar em metro, que é uma unidade menor do que quilômetro, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse número e vou multiplicar por 1000, tá? Quilômetro para chegar no metro são 3 casas que eu vou deslocar, ó. Quilômetro para chegar no metro. Então, 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000. Então, eu vou pegar esse número e vou multiplicar por 1000, ou, se preferir, deslocar a vírgula 3 casas para a direita. Tá? Deslocar a vírgula 3 casas para para a direita mesmo, né? Então, a vírgula estava aqui depois do 2, entre o 2 e o 7. Se ela deslocar 3 casas, eu preciso completar uma casa aqui no final com zero. Tá? Então, vou completar um zero no final aqui. E ela vai vir, ó, 1, 2, 3. Vai formar 42.740 metros. A vírgula no final não precisa aparecer. Certinho? Então, se eu tenho de unidade grande, quero passar para unidade pequena, a gente multiplica por 10, ou por 100, ou por 1000, de acordo com a quantidade de ordem que eu vou deslocar. Então, aqui eu poderia ter multiplicado direto por 1000, mas o exemplo aqui foi multiplicou primeiro por 10, depois multiplicou por 10 de novo, depois por 10, para chegar no resultado final, que é metro. Bom, se eu tenho 321,2 decímetro, eu quero passar para decâmetro. Então vamos olhar lá o que eu tenho lá. Eu tenho aqui decímetro, estou nessa casa, e quero passar para decâmetro. Então eu vou ter que deslocar duas casas. Tá vendo? Duas casas, só que agora é para a esquerda. Então, ao invés de multiplicar, eu vou dividir. Tá? Vou dividir. Então a vírgula vai dar duas casas para a esquerda. Então, 321 vai virar 3,212 decâmetros. Então, a vírgula estava aqui, 321,2. Anda duas casas, presta atenção, duas casas para a esquerda. Por que duas casas? Porque eu estou em decímetro, quero ir para decâmetro. De novo, vamos lá de novo na tabela. Eu estou aqui em decímetro e quero passar para decâmetro. Então tem que andar duas casas, ou seja, dividir por 100 ou deslocar a vírgula duas casas, igual nós fizemos aqui. Certinho? Conceito de perímetro. Perímetro é a soma das medidas dos lados de um polígono. Observe o retângulo a seguir. Como os lados opostos do retângulo são congruentes, podemos afirmar que seu perímetro é esse lado de cima que é 10, mas o lado de baixo que é 10. Essa largura aqui que é 6, mas essa largura aqui que é 6. Então a soma dos quatro lados vai me dar 32 metros. Certinho?
Turma, então para essa semana as orientações é essa e agora vem uma lista de exercícios para vocês fazerem, tá? Foi só o início aí das unidades de medidas, falando da unidade de medida e comprimento. Espero que vocês tenham bastante atenção e resolva as atividades propostas. E o professor Jânio vai estar do lado de cá acompanhando vocês nessa semana. Semana de aulas remotas e na semana que vem nós temos aulas presenciais, certinho? É o Sistema Híbrido de Ensino da Secretaria de Educação de Minas Gerais. E nós estamos aí atuando para ajudar vocês e vocês precisam também atuar para aprender a matéria. Um pouquinho, né? Só 5 questões. Bom trabalho e até a próxima.